Então, vamos dar início à banca de defesa da aluna Júlia Junqueira. Júlia é uma aluna da graduação do curso de Direito da UF, de Macaé, Júlia Junqueira do Amaral Oliveira, defendendo, então, dentro do semestre de 2020.2, o segundo semestre de 2020 ainda, em virtude da pandemia. Hoje é dia 10 de maio, nós vamos contar com a presença do primeiro membro avaliador, professor Camilo Plaissan Carneiro, professor, então, da Universidade Federal Fluminense, e a doutora Mariana Moretti, advogada, mestranda em propriedade intelectual. Um bom dia a todos. Vamos dar início, então, à banca de defesa. Desde já agradeço a presença do professor Camilo, a presença da doutora Mariana, especialista na matéria, que veio aqui nos abrilhantar na banca na manhã de hoje. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço, Fabi. Então, vamos lá. O do trabalho da Júlia é Fashion Law, a nova lei geral de proteção de dados, a número 13.709 de 2018, e o comércio eletrônico de moda. Júlia, nós vamos estar aqui assistindo. Se a gente fechar o microfone e a câmera, não se incomode com isso. Estamos aqui avaliando o teu trabalho. Você tem de 10 a 15 minutos para a sua exposição, e depois a gente passa para a consideração da banca para as perguntas, tá bom? Pode começar. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Queria agradecer a professora Fabiane pelo apoio, por me acalmar e me incentivar ao longo desse período de produção. Agradecer ao professor Camilo, não é administrativo nem constitucional, então a sua presença tem um peso ainda maior hoje. E quero agradecer também à doutora Mariana por aceitar o convite prontamente. Com certeza a sua presença me deixa um pouquinho mais nervosa e aumenta a minha responsabilidade, mas torna esse momento ainda mais especial também e ainda mais marcante. O meu tema, como a professora Fabiane falou, é em Fashion Law, especificamente a Lei Geral de Proteção de Dados e o comércio eletrônico de moda. Eu tentei buscar esse tema, na verdade, eu costumo dizer que o TCC ele foi se escrevendo. Eu tinha muita vontade de fazer o trabalho em Fashion Law, mas também tinha medo de não ter um professor que abraçasse esse tema, que quisesse me orientar ao longo dessa produção. E aí, Fabiane, ela na mesma hora se prontificou, ela até incentivou isso, deu a sugestão de que eu produzisse nessa área, e eu queria muito trazer as questões de proteção de dados para a gente tratar também a forma como a indústria da moda e o comércio eletrônico especificamente, eles tratam os dados e a diferenciação do comércio eletrônico de moda com as outras áreas. O objetivo foi produzir um texto que fosse acessível não apenas para quem está dentro da academia, mas para qualquer pessoa que pegue o trabalho, que consiga ler e entender do que se trata e consiga se familiarizar com o assunto também. Usei um método analítico, busquei artigos que já temos produzidos dentro dos temas, busquei analisar também as legislações que a gente já tem ao nosso alcance, como, por exemplo, do direito do autor, a propriedade industrial, o Código de Defesa do Consumidor, sempre de forma bem objetiva e bem elucidativa, de forma para que todo mundo pudesse entender como essas leis já podem contribuir para os nossos trabalhos, já contribuem para a aplicação e regulação das relações jurídicas dentro desses ambientes, e qual a necessidade que ainda se apresentava e o que a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz e ela agrega para a gente. No capítulo 1, então, eu tentei fazer uma breve exposição histórica da moda, mas o intuito mesmo é analisar algumas leis que se destacam dentro do Fashion Law. Se destacam porque a gente não usa só as leis que eu citei, a gente usa o Código Civil, a gente usa a CLT, o Código Tributário, o Direito Penal. De acordo com o caso concreto, a gente usa outros códigos. O Fashion Law não conta com um código para regular essa área em específico, não temos um código ainda específico de Fashion Law, então a gente acaba recorrendo a esses outros institutos legais, e aí eu destaquei a Lei de Direito Autoral e a Lei de Propriedade Industrial, que são as que mais estão em voga quando o assunto é Fashion Law.
Busquei trazer também a questão de registro de marcas, de registro de patentes, o trade dress, a concorrência desleal também. Busquei trazer de forma mais simples e objetiva para que qualquer pessoa, mesmo que não familiarizado ou que não goste de moda, entenda a importância dessa ciência que é o Fashion Law e a dinamicidade que essa ciência traz para a gente, por ser uma ciência multidisciplinar e conversar com várias outras áreas. No capítulo 2, eu tratei do comércio eletrônico, dando um enfoque ao comércio eletrônico de moda. Tentei introduzir o tema de uma forma simples e objetiva, sem muitos termos técnicos. Tentei trazer de uma forma bem dinâmica, explicar as modalidades em que o comércio eletrônico ele pode se apresentar, que parece que é algo muito simples, mas é um pouco mais requintado, um pouco mais complicado do que a gente imagina, não complicado, mas ela pode se apresentar de mais de uma forma diferente do que normalmente a gente imagina. E já no capítulo 2, eu comecei a tratar da relação do comércio de moda com os dados pessoais, a forma com que ela se destaca. No caso, o comércio eletrônico de moda, ele em nada se difere aos demais ramos do comércio eletrônico. A única questão que se destaca no comércio eletrônico de moda é a questão do marketing e o tratamento de dados para a canalização e maior eficiência desse marketing. E aí, eu também já trouxe no capítulo 2 alguns institutos que a gente conta para a regulação dessas relações. Citei o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do E-Commerce, o Marco Civil da Internet, que já eram leis que eram usadas, além do Código Civil também, para regular esse tipo de relação. Só que, apesar de ter do Código de Defesa do Consumidor, que eu acredito seja a lei mais abrangente e que acabava sendo a mais utilizada, ela é anterior ao surgimento da relação do comércio eletrônico, no comércio eletrônico. Então, ela já não abrangia e não atendia a todas as demandas que estão no ambiente virtual, né? Então, já surgem algumas necessidades de uma inovação legal, de um instituto legal para regular essas questões. E aí, com a introdução da Lei Geral de Proteção de Dados, você já atende mais essa demanda, porque a lei, ela, apesar dela valer para qualquer tipo de pessoa, seja pessoa jurídica ou pessoa física, que trata dados, o comércio eletrônico, como eu já disse, ele é fomentador de dados, ele coleta muitos dados, então o tratamento de dados nesse ambiente é muito maior. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela atende uma demanda maior na questão do comércio eletrônico. E aí, no capítulo 3, eu trago a Lei Geral de Proteção de Dados. Achei importante começar fundamentando a lei e trazendo os princípios e definições que a lei traz para a gente, não só por uma questão didática, mas porque a lei ela não possui um rol taxativo de condutas positivas e condutas negativas. Ela traz um conceito, ela tenta implementar uma cultura de proteção de dados. Então, você entender os fundamentos da lei, a fundamentação e os princípios que ela traz é importante até para que a gente possa se adequar. No caso, quando ela foi editada futuramente, mas agora ela já está em vigor, então já era para a gente estar adequado à lei. Apesar disso, ainda se vê muitas empresas que não estão adequadas, talvez contando com o fato de as sanções só entrarem em vigor em agosto desse ano. Mas, apesar disso, a gente já pode ver a lei sendo aplicada como fundamentação legal em ações civis, ações de indenização, né? E, então, apesar das sanções dela não estarem em vigor, a lei já vale e ela já vem sendo usada para fundamentar as ações. E nesse artigo, nesse capítulo também, eu busquei tratar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, mostrar como ela se organiza, qual a função da ANPD, e ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, a função dela não é só de sancionar, mas ela busca também fazer um link do governo com a sociedade, regular e auxiliar as empresas na hora de se adequarem a essa nova lei. A NPD é de extrema importância, porque ela não seria possível para o governo ter mais esse trabalho, tomar mais conta, além de tudo que já toma conta de mais essa questão. Então, a NPD ela vem aí para fazer esse link, para ajudar nessa regulação.
e também ajudar as empresas na hora de se adequarem. Busquei trazer de forma bem dinâmica a organização e como que é a estruturação da NPD. Tratei das sanções também, que também são elencadas pela lei. A lei, ela traz um rol de sanções previstas, mas que elas são previstas em último caso. A intenção não é de aplicar sanções, de punir, mas de conscientização tanto da população quanto dessas empresas. Busquei trazer também os pontos positivos e negativos de estar ou não enquadrado dentro dessa lei, porque como eu venho conversando com algumas pessoas a respeito da lei, o fato de não estar enquadrado pode atrasar em muito as questões econômicas das empresas. A União Europeia, ela já conta com a GDPR, se eu não me engano, a GDPR é de 2016 e entrou em vigor em 2018, o ano que a nossa lei foi editada. Os Estados Unidos conta com lei de proteção de dados, e essas leis, elas prevêem que as suas empresas estejam não só adequadas, mas que elas se preocupem também com as empresas com qual elas vão estar se relacionando, se essas empresas, elas possuem medidas e uma conscientização e um entendimento de que precisa proteger os dados, ou seja, se a empresa brasileira, ela não tivesse enquadrada às leis internacionais e a gente não possuísse uma lei própria de proteção de dados, isso significaria um atraso considerável na nossa própria economia. Então, eu busquei enfatizar bastante isso, além também da relação de confiança com o consumidor, que está enquadrado na lei, vai gerar, afinal de contas, cada vez mais o consumidor está preocupado com seus próprios dados e com como eles estão sendo tratados pelas empresas com a qual eles fazem algum tipo de negócio. A gente acompanhou alguns casos de vazamento de dados e eu busquei pontuar também de forma bem objetiva alguns desses casos, até porque a lei, ela não é tratada só no âmbito da moda ou só no âmbito do comércio eletrônico, mas todo mundo, como eu disse, que trata dados pessoais precisa estar familiarizado com a lei, precisa estar enquadrado na lei. Por fim, eu tentei fazer um breve panorama do que foi tratado no trabalho e mudei também a minha perspectiva, porque antes eu via que o fato tanto do fashion law quanto do comércio eletrônico de moda não ter uma regulação específica era um ponto negativo. No final do trabalho eu já percebi que não, são âmbitos que são ambientes que estão sempre se modificando, estão sempre avançando, então a gente está engatinhando ainda nessas questões, nessas relações. Exigir que a gente tenha um código para regular cada uma delas, é muito prematuro ainda, a gente tem muito que debater e discutir ainda, a ponto de ter um código específico para regular as relações no ambiente da moda e todos os tipos de relações possíveis dentro do ambiente virtual. Quero agradecer a presença de todos novamente e a atenção de vocês ao longo dessa breve exposição. Bom, muito bom, viu? Já passou, agora já pode respirar, né? Obrigada por lembrar, se você não tivesse falado. Extremamente nervosa. Estava extremamente nervosa desnecessariamente, né? Mas vamos passar, então, a palavra à convidada de hoje, doutora Mariana, para suas considerações. Bom dia a todos, novamente. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento pelo convite da doutora Fabiane e da Júlia, né, também. É uma honra para mim participar aqui dessa exposição da defesa do seu TCC, ao lado de uma profissional que estou virando fã, que é a Fabi. já estou me sentindo familiarizada, né? Já estou chamando de Fabi. E ao lado do professor Camilo. Bom, Júlia, parabéns pela sua apresentação. A sua apresentação foi ótima. Você não parecia estar nervosa, super desinibida. É verdade, se você não tivesse falado, eu não ia nem percebido. Mas o nervosismo é normal. Sempre que a gente se põe à prova, a gente fica nervoso, né? Não importa o quanto de maturidade, de experiência a gente tenha, isso sempre vai acontecer, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Mas a sua apresentação foi muito boa e eu achei que ela complementou muito bem o seu trabalho, que você foi conseguindo concatenar todos os seus capítulos, né?
Então, eu achei que complementou bem a leitura do seu trabalho. E aí é o seguinte, eu vou fazer algumas considerações, algumas críticas para você, mas são críticas positivas, algumas sugestões de melhoria, se eventualmente você quiser continuar tratando desse tema, e algumas contribuições também. Obviamente, como minha especialidade é propriedade intelectual, eu acabo ficando um pouquinho mais nessa parte, mas é muito interessante tentar fazer uma conexão entre a propriedade intelectual e a lei de proteção de dados, que foi algo que eu fiz recentemente num trabalho, e aí tem um caso que eu vou comentar com você mais para frente, de uma empresa muito famosa da moda, né, da indústria da moda. Mas, de toda forma, Júlia, eu quero também te parabenizar, porque você conseguiu pegar 3 temas que são extremamente desafiadores para o direito, né? O fashion law, que é algo muito recente, que as pessoas ainda estão entendendo, né, a importância da indústria da moda e a necessidade dessa atenção pelo direito. Você juntou meios digitais, que ainda também é algo muito recente aqui para o Brasil, a gente tem muito que aprender, especialmente amadurecer nas questões jurídicas, e a LGPD, né, que é também extremamente recente. Então, assim, é um desafio, não só você tratar desses temas, mas porque a bibliografia ainda é mais escassa, né, jurisprudência, às vezes você nem tem. Então, é realmente desafiador. Então, parabéns a você e parabéns pela Fabiane também por conduzir você nessa jornada. Bom, lendo o seu trabalho, Júlia, na página 23 e 25, você menciona, quando você está falando de propriedade intelectual, das questões das proteções, você fala em escolher a proteção de uma criação pelo direito autoral ou pelo desenho industrial. Eu queria saber de você, se você entende que essa escolha de proteção, ela é realmente uma escolha, ou a gente tem a gente tem características e requisitos legais para seguir, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se eventualmente existe uma sobreposição de direitos e a diferença, né, entre o direito autoral e o desenho industrial, que eu achei que foi, você tratou no seu trabalho, mas eu ainda entendo que ficou um pouquinho confuso. Então, eu queria saber de você, se você entende que é uma escolha ou se existem esses requisitos para identificar uma determinada proteção. Depois, ontem eu estava lendo, inclusive, eu ainda pensei nisso, eu ainda pensei, putz, escolha não é o termo certo. Porque as próprias leis, elas apresentam requisitos que são necessários você atender para estar se enquadrando naquele tipo de proteção. Então, quando eu botei escolha, depois eu vi que, na verdade, a minha escolha da palavra foi um pouco infeliz, na verdade, o operador do direito, ele buscar entender o que ele está tentando regular e qual o instituto que melhor se adapta àquele produto, ou marca, ou serviço que ele está tentando regular. Então, não é bem uma escolha, mas você entender qual tipo de legislação melhor entende aquela proteção que você precisa. E melhor atende, no caso, o que você precisa proteger e a demanda do seu cliente, né? Perfeito, Júlia. Eu acho que essa palavra, né, que você utilizou, escolha, talvez não tenha sido a melhor, porque daí dá essa divergência de entendimento. Mas você sabe que na prática a gente acaba tendo essa escolha mesmo, principalmente quando envolve direito autoral e desenho industrial. Não que as criações protegidas por direito autoral estejam sempre protegidas por desenho industrial. Não é isso que eu estou falando, né? Mas, na grande maioria das vezes, o que é protegido por desenho industrial, você também consegue proteger como direito autoral. Então, acaba sendo uma escolha, mas existem os requisitos lá da legislação que devem ser, né, atendidos para determinada proteção. E eles são muito usados na área da moda, principalmente o desenho industrial. A gente tem muita utilização, né?
Júlia, a minha outra consideração, ainda na página 23, é que você menciona, talvez seja também só uma colocação, tá? Você menciona que os registros de propriedade industrial, eles são feitos no INPI, o que está correto, mas você menciona também que eles podem ser feitos na Escola de Belas Artes. Eu queria entender se você encontrou isso em algum lugar, né? Porque os direitos de propriedade industrial, eles são diferentes dos direitos autorais, né? Então, aqui, não sei se você encontrou em algum lugar, mas você entende que os registros de propriedade industrial, como marcas, patentes, desenho industrial e tal, eles podem ser feitos na Escola de Belas Artes? Você encontrou isso em algum lugar? Sim, eu até botei uma referência aqui, eu não sei se foi quando eu te mandei o trabalho, de que justamente trata do registro da propriedade intelectual, a patente como ferramenta de integração das instituições científicas. É um conteúdo, foi no conteúdo jurídico, se eu não me engano, e até botei a referência dele ali, que ele podia ser feito tanto no INPI quanto na Escola de Belas Artes. Tá. Eu vou fazer, então, aqui só uma consideração, depois você pode pesquisar um pouquinho mais sobre isso, eu até vou verificar essa referência, mas me chamou a atenção, tá? Porque os direitos de propriedade industrial a gente protege exclusivamente no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Na Escola de Belas Artes, o que a gente pode fazer é registro de direitos autorais. Tá? Agora, por exemplo, uma patente, uma marca, um desenho industrial, eles não podem ser protegidos em outro instituto que não seja o INPI, tá? Então, assim, eu por isso até perguntei se você tinha encontrado isso em algum lugar, porque às vezes acontece, né? É normal, mas é para ter um ponto de atenção aí, tá, Júlia? Anota, Júlia, e aí corrige a redação. Já até retirei aqui do trabalho. No depósito. Na verdade, assim, às vezes não precisa nem retirar, mas você confirmar essa referência, né? Ver se às vezes você entendeu corretamente, porque às vezes estava se referindo ao direito autoral, pode acontecer também, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção, Júlia, quando você está falando das patentes, é que você menciona que as patentes não podem ser utilizadas no direito da moda, uma vez que se tratam de criações estéticas. Eu queria entender um pouco melhor desse seu posicionamento, e depois eu explico o porquê, mas eu queria entender um pouquinho melhor por que você entende que na área da moda a gente não consegue utilizar as patentes. Na verdade, esse entendimento ele foi sendo construído ao longo do tempo, ao longo do momento que eu fui pesquisando sobre o registro da patente. A princípio, para mim, seria super possível você patentear as criações de moda. Só que, como eu falei, tudo que você vai registrar, tudo que você vai proteger, você precisa atender os requisitos que aquela regulamentação ela te exige. E aí, conforme eu fui pesquisando, eu fui entendendo e fui chegando à conclusão de que, de acordo com aqueles requisitos, de acordo com as exigências, não seria possível patentear as criações como um todo. Aí até cito que é possível você proteger algumas partes específicas, alguns detalhes específicos, mas a patente, ela para você conseguir patentear algo, ela precisa ser não apenas uma inventividade, mas ela precisa, como é que eu posso colocar aqui? Ela precisa ser funcional, ela precisa ser inovadora no sentido de como é que eu vou colocar? De uma forma adequada. Ela precisa É isso mesmo, é funcionalidade mesmo. Ser funcional na hora da aplicação, na hora de você botar um método de aplicação, de repente, de um ensino, de alguma coisa que seja inovador e seja funcional. Então, por isso que as criações de moda, de uma forma geral, não seriam patenteáveis. Certo. Faz bastante sentido sua linha de raciocínio, mas me chamou a atenção porque quando a gente fala de criações da moda, a gente tem diversos tipos de criações, né? Como você mesmo mencionou. E de alguns desses tipos de criações, algumas tecnologias que são desenvolvidas, soluções técnicas, né, para problemas técnicos, elas são patenteáveis e a gente tem muita patente na área da moda.
inclusive, por exemplo, tecnologias desenvolvidas para roupas, né, tecidos, para transpirar menos. Os tênis da Nike, por exemplo, eles sempre vêm com alguma tecnologia junto. Então, o Nike Shox, acho que foi a primeira tecnologia em tênis patenteada. Então, a gente tem algumas, como você mesmo disse, não é a criação da moda em Não é o seu... produto final, né? Isso, não é o produto Não é o final, produto final. não é o estético, Eu vou né? te dar um exemplo do que foi patenteado, Júlia, que é muito bem colocado pela Mariana isso. Sabe a máscara da Lupo? Ela tem uma criação que envolve a questão bacteriana, para que não entre a bactéria ali. Isso foi patenteado. Então, e daí tá tudo na área da moda, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um problema, de transpirar. Então, as roupas, elas transpiram muito na hora de fazer esporte. Então, esse é um problema. Então, eu desenvolvo uma pesquisa, e aí chego numa tecnologia que eu consigo aplicar nessa roupa para transpirar menos. Então, eu estou trazendo uma funcionalidade para uma roupa que não é só uma estética, né? Então, o elemento final, ele vai conter uma funcionalidade e também um elemento estético. Então, isso me chama atenção e achei legal conversar isso com você, porque é algo recente mesmo, assim, a gente tem visto bastante patente na área da moda e faz bastante sentido, né, porque já que é uma indústria que movimenta tanta economia, está tendo muito investimento em pesquisa e desenvolvimento nesse sentido, né, para para promover essas patentes, né? Mas perfeito, mas a sua linha de raciocínio tem bastante lógica, tá? Aí agora, Júlia, a minha última questão é tentando fazer tentando juntar aí, né, todos esses temas que você envolveu dentro do seu trabalho. Como eu mencionei, recentemente eu fiz uma pesquisa com o professor Marcos, no grupo que eu participo lá na UFPR, de Direitos Autorais e Propriedade Industrial, que a gente estava tentando fazer a diferença, porque a LGPD está muito em voga, e ela trata de dados pessoais. E as pessoas jurídicas, elas estão confundindo os dados pessoais com dados da pessoa jurídica, com dados que dão vantagem competitiva ao negócio. Então, a gente procurou fazer uma diferenciação entre essas informações. E aí, nesse desenvolvimento, a gente encontrou um caso muito interessante da indústria da moda, que é da Zara. A Zara, desde antes de utilizar ferramentas digitais, como o e-commerce, ela fazia uma análise de dados do comportamento dos consumidores nas lojas. Então, ela analisa o comportamento dos consumidores na loja e, a partir dessa análise de dados, ela orienta o estoque dela. Então, por exemplo, no Brasil vendeu mais o vestido tal, na região sul vendeu mais da cor tal, e na região norte vendeu mais da cor tal. Então, ela vai direcionar o estoque dela a partir dessa análise de dados, gerando uma inteligência, né, gerencial, que dá vantagem competitiva para ela. E com o uso do e-commerce, essa quantidade de dados que é gerado, né, na internet, ela conseguiu aumentar ainda mais a capacidade dessa análise de dados. E aí, nessa situação de a Zara analisando esse comportamento do consumidor e direcionando o estoque dela, eu queria entender de você se você vê problemas nessa situação. Então, se você vê problemas relacionados à LGPD ou não, é uma questão só empresarial, eu queria entender de você como você analisaria essa situação. Então, é engraçado você falar sobre isso, porque durante o tempo que eu estava fazendo a pesquisa, eu vi uma situação bem parecida, onde eram analisados, tinham câmeras pela loja, não lembro qual era a loja, e ele analisava o nível de satisfação de acordo com a impressão facial das pessoas de cada área da loja. Então, ele sabia dizer, e além do mais, quanto tempo a pessoa permanecia em cada área. E aí, nesse caso, entendia-se que incidia, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque você está lidando com a imagem da pessoa, com dados pessoais, né? Era possível identificar as pessoas, então
incidia, sim, a LGPD. Então, eu acho que é um caso muito similar. No caso, eles usavam também para direcionar a produção e o estoque e tudo mais. Então, eu entendo, de acordo com isso, que incide, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados tratados pela Zara precisa ser regulamentado pela lei, porque, além do nível de satisfação também, eles estão tratando... são fins comerciais, e a lei, ela diz exatamente isso, que quando você trata os dados para fins comerciais, você tem que se adequar e tem que se preocupar com a privacidade, informação e segurança do usuário. Então, ao meu ver, sim, incide a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito, Júlia. Você vê que agora tudo está muito... todas as matérias elas estão se envolvendo, né? É realmente muito interdisciplinar, multidisciplinar, né? Só fazer uma consideração nesse caso, para finalizar, que a gente fez essa análise e aqui a gente precisa sempre extrair quais são, né, os dados pessoais e quais são os dados que não são pessoais, né? Então, que são informações que vão se tornar um conhecimento gerencial, um conhecimento de mercado dentro da empresa, que daí é protegido por segredo de negócios, segredo... como vantagem competitiva, na verdade, né? Enfim, então a gente precisa sempre fazer essa distinção. Nesse caso da Zara, ela conseguia anonimizar todos os dados pessoais. Então, ela só fazia essa análise de comportamento sem identificar o consumidor. Então, ela não pega nome, ela não pega CPF, ela não pega nada. Ela só entende naquele local qual que é o produto que está vendendo mais, né? Então, nesse caso, a gente não teria especificamente, lógico que eu tinha que ter dado mais informação, né? A gente não teria especificamente a aplicação da LGPD diretamente, né? Mas se eventualmente não conseguisse anonimizar esses dados ou usasse o reconhecimento facial, como você mesmo disse, aí a gente já estava falando de outra coisa, até dados sensíveis e tal. Mas parabéns, eu fiquei muito satisfeita com as suas respostas. Acho que você está muito preparada, você está muito segura do que você está falando. Então, eu estou satisfeita, muito obrigada. Obrigada, Fabiane. Eu que agradeço. Obrigada, Mariana. Professor Camilo. Obrigado, Fabiane. Eu fui até trocar de camisa, né? Porque a minha camisa amarela não era da moda. Eu fazer um trabalho de moda, eu falo, pô, totalmente fora da moda. Eu botei uma camisa assim num tom mais ameno, né? Tem que pelo menos, né? Porque realmente eu tava... harmonizar com a estação, com tudo, É isso, com certeza. Isso aí, Fabiane, isso aí. A gente está no outono, não tem por que usar a camisa amarela, que relembra o verão, calor, né? Essas coisas. Mas, enfim, já estou agora devidamente paramentado para poder participar da banca. Queria agradecer, Fabiane, o convite. Eu achei muito legal o trabalho da Júlia e agradecer a Júlia também, né? Cumprimentar a professora Mariana Moretti. Tive o prazer de ouvir as considerações dela aqui, muito pertinentes. E, Júlia, te parabenizar pelo trabalho. Outro dia, quando a Fabiane me mandou o convite... Cara, eu lembrei muito da história de um amigo meu que era procurador do Estado aqui em Cabo Frio, que era o Valadão, acho que a professora Fabiane conhece o Valadão. O Valadão falava uma história muito engraçada, que uma vez convidaram ele para dar uma palestra, e ele não sabia o tema da palestra, né? Era um tema totalmente estranho à área dele. Aí ele falou assim, cara, a melhor forma de começar aquela palestra foi falando da história do criador de minhoca e do rabo de elefante, né? Aí ficou todo mundo assim, criador de minhoca, o rabo de elefante. Ele falou, cara, quando você não sabe, você joga essa história que é para você entreter o público. Aí ele começou, né? Eu falei assim, ele era um cara especialista, né, em minhoca, e aí a palestra era sobre elefante. Aí ele chegou lá e falou, porque o elefante é um animal muito grande, um animal muito pesado, que come muito, mas o rabo do elefante é deste tamanhinho e parece uma minhoca. Mas a minhoca... E aí o cara detonou na palestra sobre minhoca, transformou o objeto da palestra, né? E aí me chamou a atenção que você falou no começo, não é constitucional, não é administrativo, aí que você se engana, né? Porque se você pegar a LGPD, você vai ver lá a sanção. Qual é o tipo de sanção? Sanção administrativa. Né? Se você for entender por que a LGPD está funcionando nesse contexto, você vai ver que é justamente uma intervenção do Estado
nesse ramo. Então, é direito administrativo. Então, assim, não tem para onde fugir, Júlia. Direito Então quer dizer que eu administrativo consegui te agradar, né? com Que bom. certeza, com certeza. E aí, foi bem interessante, eu conversei com o Fabiano até outro dia nas bancas da sexta-feira, que eu fui ler que esse mercado de moda, esse mercado da fashion law, né, do direito da moda, ele movimenta aproximadamente 1 trilhão e 200 bilhões de dólares por ano, ou seja, quase 6 trilhões de reais, né, são movimentados com esse mercado. E aí eu achei muito interessante, porque você começa a ler, começa a entender como que funciona em outros lugares, né? Reino Unido, Suécia, principalmente França, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, que tem um Estado muito voltado para a regulação, muito bem organizado a questão da regulação, né? E aí eu tenho, assim, na verdade, eu tenho duas considerações para fazer com você, uma de ordem formal e uma de ordem material, tá? Lembrando desde já, eu sempre gosto de falar isso, as observações formais, Júlia, elas não são feitas aqui para desabonar o seu trabalho, para desmerecer o seu trabalho, não. A gente faz essas observações justamente para pensando assim, cara, isso aqui pode virar um artigo, isso aqui pode virar um trabalho de pós-graduação, isso aqui pode virar uma dissertação de mestrado, e para isso já é bom que você parta assim de um trabalho totalmente equacionado em algumas questões que a gente entende ser um pouco mais relevante. Por exemplo, o que você está querendo falar com isso? Está falando de nada. Por exemplo, o seu trabalho ele começa a ser numerado desde a primeira folha. Então, a sua capa, pelo menos na versão aqui que eu recebi, a sua capa ela já tem lá, em cima, no canto superior direito, já tem lá folha 1. Aí você vai depois folha 2, folha 3, folha 4 no agradecimento. E, assim, vigora ou vige um entendimento, de acordo com a ABNT, que essas páginas não seriam numeradas. Elas são contadas, porém não são numeradas. Então, você deveria começar lá no seu capítulo 1, página 7 ou página 8, dependendo da contagem. Tá? Isso seria uma primeira observação dentro dessa ponderação formal que eu quero te fazer. Uma outra observação de respeito ao resumo, tá? Porque também nesse sentido do que eu estou te falando, das considerações da BNT, tudo, acho que prevalece, vamos dizer assim, um entendimento de que o resumo ele deveria ter pelo menos 150 palavras. Tá? Eu me dei o trabalho de contar, não porque eu joguei no Word, né? Que o Word faz isso para gente. O seu resumo está com 57 palavras, então seria bom você dar uma incrementada nele. Tá? Até porque o seu trabalho está riquíssimo, ele tem uma série de informações que podem ser aproveitadas aí no seu resumo sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade, vamos dizer assim, tá bom? E aí, uma outra observação já lá para o final, bem lá no final do seu trabalho, é que lá na sua conclusão, nas suas considerações finais, lá no final, eu só queria te sugerir trocar uma palavra que você bota, eu estou tentando chegar aqui, estou baixando aqui para ser bem específico no que eu vou te falar, que você bota artigo, e eu ia sugerir que você colocasse o trabalho de conclusão de curso, ou pesquisa, ou alguma coisa, porque quando você menciona artigo, dá a impressão, aqui, as considerações finais, na análise realizada pelo presente artigo, né? Então, eu queria só sugerir que você trocasse na análise realizada nessa pesquisa, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque quando você fala artigo, automaticamente remonta a gente a um artigo científico, e não é o caso, tá? Porque o artigo ele envolve uma outra formatação, tamanho, enfim, isso aí é uma questão, como eu te falei, meramente formal. Então, seriam essas 3 observações: a numeração das páginas, lá do começo, a questão do resumo, que está bem resumido, e essa questão do artigo ali no final. E aí, eu parto também, já para a gente não se alongar muito, eu queria partir para a questão material. Tá? E aí uma pergunta bem objetiva, bem simples e bem direta para que você me responda com o seu sentimento, tá? Com o que você pesquisou, com o que você analisou de legislação estrangeira, de direito comparado. A pergunta seria o seguinte: você acredita que no âmbito, se tratando de Brasil, né, como as coisas estão colocadas hoje aqui no nosso país, você acredita que é realmente necessário que haja uma intervenção do Estado nesse ramo, ou você acredita que o próprio ramo, que o próprio mercado ele é capaz
de se autorregular. Por que eu pergunto isso? Porque eu li que em alguns países existe uma autorregulação, né? O próprio setor é quem se regula. E aí a minha pergunta vem nesse sentido. Você acredita que o Brasil, com essa tradição de um Estado extremamente intervencionista, você acha que também aqui no Fashion Law há necessidade de intervenção do Estado? Ou você acha que a gente pode aproveitar algumas experiências estrangeiras e o próprio mercado se regular? Eu até conversei com Fabiane antes da minha apresentação, fiz uma apresentação para ela, e eu até citei, eu não sei se eu citei nessa apresentação, que a LGPD ela era uma medida, ou a gente tinha a LGPD, ou a gente ia ter que se regular às leis estrangeiras. Porque, como eu disse, a moda é um mercado muito globalizado, ela está o tempo todo conversando com empresas de outros países, e as leis estrangeiras já exigem essa regulação da proteção, essa necessidade de proteção de dados, e exigem que as empresas elas se preocupem na hora de fazer relações, se as empresas com que elas estão se relacionando, elas protegem os dados pessoais. Então, se a gente não tivesse a intervenção, se a gente não tivesse a Lei Geral de Proteção de Dados, o mercado ele ia sim ter que se regular, ele ia sim ter que se preocupar em proteger os dados, porque senão não ia ter, não ia ter como fazer comércio. A gente ia ter um baque econômico muito grande, porque as exportações elas ficariam inviáveis, as importações elas ficariam inviáveis. Então, ou a gente produzia a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a gente se adequava às outras leis. Eu vejo como vantagem a gente ter a nossa própria proteção, mas por uma questão visual do nosso país lá fora, porque mostra que o governo também está preocupado com essa relação dos dados pessoais e o tratamento dos dados pessoais. Então, é mais por uma questão de visibilidade no exterior do que de uma necessidade do mercado. O mercado ele ia acabar se regulando, ele ia acabar se adequando de alguma forma para não ter os impactos econômicos, não que a gente seja consciente, não que a gente tenha essa noção, essa ciência da necessidade, mas por uma questão mesmo econômica a gente ia acabar se regulando. Mas é interessante ter um governo que se preocupa com os dados pessoais e que intervém dessa forma. Eu acho que para a gente, como brasileiro lá fora, pega muito melhor você ter uma lei que regula os dados pessoais do que você ter que ficar se baseando nas leis estrangeiras. E também dificultaria muito, porque a União Europeia, por exemplo, tem a lei dela, os Estados Unidos têm algumas leis que tratam dos dados pessoais, então você deixa tudo muito solto. E aí, quando você tem uma lei específica, você dá um norte, você tem uma base de uma forma de regular, de proteger os dados pessoais. Então, nesse sentido, eu acho que apesar de não ser fundamental, era necessário sim. Tá ótimo, então. Obrigado, Júlia. Obrigado, Fabiane. Satisfeito. Júlia, então nós vamos nos ausentar dessa sala, vamos sair dessa sala para deliberar e a gente já retorna, tá bom?
Voltamos todos. Júlia, cadê você? Ah, tá aí. Júlia, deixa eu tentar aqui projetar seu texto. Olha, Júlia, deu muito trabalho a defesa, por isso que a gente demorou muito tempo, entendeu? Porque, afinal de contas, era um trabalho complexo de se avaliar, né? Então era necessário uma avaliação bem criteriosa. Mas é óbvio que um texto inovador, né, com um tema inovador, unindo temas tão novos, você não poderia sair daqui sem sua nota 10. Parabéns pelo seu trabalho. A banca fez as considerações apenas como um critério de complementação do seu trabalho. Então, mais uma vez, parabéns. Que você leve esse trabalho para uma pós-graduação, para um mestrado. Vamos publicar, porque tenho certeza que vai colaborar aí muito com as futuras pesquisas. Vou deixar a palavra com você para você se despedir. Nitidamente, eu não tenho nem condição de falar muito, mas eu quero muito agradecer a vocês, principalmente a doutora Mariana. Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente encontrar tempo, participar, incentivar. Quem está começando, mas ter sua presença aqui, com certeza, conta muito para mim. Obrigada, professor Camilo. Seus amigos que não me obedeceram, vieram assistir minha apresentação e estão aqui me dando uma força. E principalmente a minha mãe que está aqui do meu lado chorando junto comigo. Porque, sem dúvida, sem ela, não teria conseguido terminar a graduação, não teria conseguido a aprovação na OAB e hoje também não teria apresentado esse trabalho. Então, Julinha, muito sucesso, tá? Muito sucesso na sua caminhada. Tenha certeza que esse 10 só coroa aí a sua caminhada, a sua jornada na UF. Gratidão pela oportunidade de ter te orientado, tá bom? obrigada, obrigada. Um beijo. Beijo. Parabéns, Júlia. Parabéns, Júlia. Mariana, vou me despedir então de você. Um forte abraço, gratidão aí por sua participação, tá bom? Tá fechado seu microfone. Eu que agradeço, Fabi, conte sempre comigo. Até a próxima, gente. Até a Bom dia a próxima. todos. Um Tchau, abraço. tchau. Parabéns, Júlia. Obrigada. Deixa eu só parar aqui